Deus, ela é espetacular. E esta semana, irmão, eu estava a preparar esta lição e estava a preparar com tanto entusiasmo para lhe dar. E só espero que você possa estar com o mesmo entusiasmo para receber a palavra de Deus como eu preparei para dar assim. Eu estava a falar com a pastora Célia, porque precisei de ajuda e conselho, como ajudar outras pessoas. E ela disse uma coisa que, de tudo aquilo que ela disse, ficou no meu coração. E sempre que eu falo com ela, glória a Deus, é bom nós termos pessoas assim, que estão no mesmo espírito e que apenas nos aconselham a palavra, embora que às vezes não é aquilo que nós achamos que é aquilo que nós precisamos de ouvir, ou parece que num momento não faz sentido, mas a palavra de Deus, ela é toda pura, ela é verdadeira. E sempre que eu falo com a pastora Célia, eu sempre tiro alguma coisa para mim, porque quando falamos a palavra de Deus, é assim, é suposto que aconteça. A Bíblia diz que quando nós nos juntarmos, que haja palavra de exortação, que haja palavra de consolo, e glória a Deus pela vida dela, que ela realmente é uma amiga para mim. E ela estava a falar, e ela disse uma coisa, que tens que pôr a senhora a confessar a palavra. E eu, ok, mas ela é uma nova convertida, como é que ela vai confessar a palavra se ela não sabe a palavra? Acabou de se converter. E ela pôs assim uma carinha triste e ela disse assim, esta malta nova, não é malta nova no sentido da idade, mas o pessoal novo que se converte, pouco ou nada sabe sobre o confessar a palavra. E aquilo ficou no meu coração e eu pensei que é mesmo verdade. Porque eu tenho reparado que ao longo dos anos há coisas que caíram no exagero e porque caíram no exagero nós tentamos nos desviar dessas coisas. Sim ou não? Caísse no exagero, porque aquilo que antes era uma boa intenção e é a vontade de Deus, o homem começou a usar como um amuleto, como se fosse a repetição daquelas palavras que fosse trazer a resolução para o problema. Mas eu compreendi uma coisa, que a palavra de Deus ela é toda pura, ela é boa, a palavra de Deus. E nós precisamos renovar a nossa mente, precisamos compreender a importância de confessarmos, de orarmos, de falarmos a palavra de Deus. Eu vinha para baixo e nós temos estado, todos nós, eu e o meu marido, vou falar pela minha casa, que é a realidade que eu conheço. Mas nós lemos a Bíblia e tem sempre algo novo para Deus nos mostrar. Esta manhã estava a ler um pouco antes de ir para o trabalho e disse ao meu marido, olha, acabei de ler um versículo que, como dizem os ingleses, it blows my mind. Mais um versículo que Deus levou-me logo para outros versículos que ajudou-me a compreender e Ele já adicionou à mensagem dele, porque é assim que funciona. Quando nós estamos em constante movimento com a palavra de Deus, quando a palavra de Deus ela é a nossa vida, ela faz luz à nossa vida. E eu estava a pensar que às vezes nós vemos pessoas que não têm muitos estudos e quando vêm a Jesus e se converte de verdade, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. E uma pessoa que se converte, eu já vi pessoas, irmão, que não tinham estudos, nem sabiam ler. Eu posso dar um exemplo de uma senhora que não sabia ler, mas ela ouvia a palavra de Deus e o vocabulário dela mudou. Ela no mundo, ela continuava a ser uma analfabeta. Mas quando nós nos convertemos a Jesus, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. E uma pessoa passa a compreender a verdade da palavra de Deus. E eu também posso olhar para vocês e também posso dar exemplos de várias pessoas em que vimos que o vocabulário mudou. Nós aprendemos novas palavras, a Bíblia torna-se real para nós, porque a palavra de Deus ela é vida para a nossa vida. E eu percebi que meu marido, os pastores, nós precisamos ensinar ao povo a confessar a palavra de Deus. Mas o que é isto, confessar a palavra de Deus? Irmão, não é um clichê. Não é aquela coisa, o falar positivo. O falar positivo na medida em que a pessoa está doente. Mas a pessoa vai, ai, não estou doente. A pessoa tem uma dor e a gente pergunta, está tudo bem? Ai, está tudo bem. Mas de certeza, está tudo bem. Está a ver? Mas é assim, nós precisamos compreender que quando nós dizemos, está tudo bem, isto tudo bem tem que ser com fé. O ingrediente principal da vida de um cristão, irmão, é fé. E Deus tem-me revelado imenso sobre fé.
Quem segue o meu Facebook sabe que hoje, no Facebook, falei sobre fé. E a fé é do tipo de Deus. Só há uma fé que é genuína, irmão. Há muitas imitações de fé. Tudo aquilo que é genuíno, há imitações. Não há imitação de uma coisa que não existe. Já vos dei o exemplo. Nunca ninguém viu, nem nunca vai ver, uma nota de 30 euros falsa. Porquê? Porque não existe uma nota de 30 euros. Mas se calhar, se você estiver no comércio, existe uma grande probabilidade, e agora se você estiver atento às notícias, com o aumento de venezuelanos cá na Madeira, aumentou o tráfico de notas falsas. Não sei se vocês sabem, estão atentos, mas é verdade. Há muitas notas de 20 e de 50 euros falsas. Porquê? Porque existe uma verdadeira. Então, eu vou dizer uma coisa, irmão. Existe muita imitação de fé. Existem imitações quase perfeitas. Se você for a Canárias, as senhoras aqui, se calhar, vão saber mais daquilo que eu estou a falar, mas você vai a Canárias e você encontra imitações, por exemplo, de malas Michael Kors. E aí a gente pega fogo e te parece verdadeira. Mas também existem imitações baratas, imitações que a gente logo vê, isto é uma imitação. Não se deixe enganar, mas há outras imitações que a gente quase que acredita que é mesmo. E eu tenho estado a pensar sobre fé, tenho estado a meditar sobre vários assuntos, não só sobre fé, sobre a salvação, sobre o confessar a palavra. E existe muita imitação de fé, irmão. Existe muita gente que pensa que está a exercer fé verdadeira, mas é apenas uma imitação, é apenas uma falsa religiosidade, é apenas uma falsa espiritualidade, porque a fé genuína reconhece o problema. A fé genuína não tem medo de dizer, eu estou doente. A fé genuína não tem medo de dizer assim, eu tenho um grave problema na minha vida. Está tudo bem? Está tudo bem. E a gente vê que não está bem. Mas uma pessoa pode dizer, está tudo bem. Não está tudo bem. Mas Deus tem a última palavra. Estás doente? Sim, eu tenho uma dor, mas pelas pisaduras de Jesus, eu estou sarada. E existe uma diferença em nós, irmão. Eu preciso de ensinar a vocês, àqueles que são mais velhos, para limpar algumas teias de aranha, e aos que são mais novos, que existe uma linguagem que é suposto estar na ponta da língua de um cristão. Existe uma linguagem que qualquer cristão em todo o mundo deverá compreender. Você compreende o que eu estou a dizer? O cristão tem que ter uma identidade que é identificada em qualquer parte do mundo. E eu pergunto, se eu estou a falar em qualquer parte do mundo, como é que um português vai se identificar com um chinês? Como é que um irmão lá da Venezuela vai se identificar com um irmão da Conchinchina? A linguagem, a cultura é só uma. Tem que ser a palavra de Deus. Porque se eu, ainda que eu não saiba falar muito bem uma língua, se eu souber os versículos bíblicos, eu estiver a falar com alguém, e estive agora em Londres, eu sei falar o inglês, poderia não saber, mas por acaso sei. E nós estivemos lá numa igreja, e toda a conversa que eles tiveram foi uma conversa com que eu me identifiquei. Porque é a cultura do cristão. Irmão, e nós precisamos voltar a ter cultura de cristão. Não é de crente, de cristão verdadeiro. E esta linguagem que nós precisamos de mudar tem que ter uma base. A linguagem comum entre todos nós tem que ser a palavra de Deus. Tem que ser as promessas de Deus. Para quê? Para quê? Nós precisamos ter a palavra de Deus, porquê? Porque ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus, ela é vida para a minha vida. E não sei o que você acha da palavra de Deus, mas para mim ela é vida. Para mim, a palavra de Deus é o meu sustento. Para mim, a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés. É saúde para o meu corpo. É revelação. A palavra de Deus é Deus a falar comigo. É Jesus a falar comigo. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Jesus e a palavra são um. Então, quando eu estou na palavra, eu estou em Jesus, eu estou a alimentar o meu espírito. Mas, mais uma vez, irmão, isto dá uma trabalheira. É uma trabalheira, dá trabalho. E no domingo, eu emocionei-me até para casa ali com a Susana e com a Sílvia, porque elas estão a aprender de uma forma simples
e sem condenação aquilo que levou a mim e à minha família há anos a aprender. Mas glória a Deus, por isso é que estamos capacitados para ensinar. Mas nós já tivemos noutros momentos da nossa vida em que tudo era condenação. A gente não podia respirar porque era condenação, não podia fazer porque era condenação. E hoje já não é assim, porque nós compreendemos pela palavra de Deus que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós não podemos condenar ninguém, nós devemos, e isso sim, dar a palavra de Deus. E eu fico feliz por poder estar a facilitar o caminho para cada um de vocês poder chegar mais próximo de Deus de uma forma mais simples. E hoje eu quero ensinar-me, e por favor, tirem notas para que você possa estudar em casa, para que aquilo que eu vou dizer aqui hoje, você não saia daqui e nunca mais se lembrou. Eu sempre fui de tirar muitas notas, irmãos. Se você ver, o meu marido sabe, eu tenho tantos cadernos lá em casa, estão espalhados, tenho um dentro da bolsa, a qualquer momento Deus me fala, eu vou e escrevo. Na minha carteira tenho uma, no lado onde eu estudo na Bíblia, tem lá cadernos. Porquê? Porque quando nós escrevemos é uma forma de nós memorizarmos. E a palavra de Deus deverá ser memorizada. Outra coisa, nós precisamos memorizar a palavra de Deus. Há pessoas que não se dão ao trabalho de memorizar nada. Há pessoas que têm mais facilidade em memorizar. Eu, por exemplo, nunca fui muito boa à matemática. Mas há uma coisa que eu sei e não me esforço para saber. Eu sei imensas matrículas de carros. De carros que até nem sequer são nada a mim. Mas eu, por exemplo, eu sei, deixo um senhor todos os dias, quando eu venho para o trabalho, que é 70 BM 07 é um Toyota Corolla. E por acaso sei a matrícula do senhor. E sei matrículas de alguns de vocês. E sei matrículas de todos os carros que já conduzi. E sei números de telefone. Há pessoas que têm mais facilidade em decorar, mas eu também sei que é um exercício. Quanto mais nós começamos a fazer isto, mais nós aprendemos a decorar. E nós precisamos memorizar a palavra de Deus. Existem versículos que nós precisamos ter, que estão na ponta da nossa língua. E se você acha que é algo difícil, então você faça o seguinte. Hoje em dia, em qualquer Bíblia, daquelas mais novas, você consegue como encontrar ajuda na Bíblia. Para saúde, para finanças, para sei lá agora, para solidão, angústia, tudo isso. E dá lá um monte de versículos para cada tema. Você que faça o seguinte, comece por decorar um versículo de finanças. Para quê? Para quando você se ver numa dificuldade financeira, você já memorizou, a palavra de Deus diz isto. Memorize um versículo para a sua saúde. Para quê? Para quando vier a doença, você saiba, eu estou a sentir esta doença, mas pelas pisaduras de Jesus eu sei que estou sarado. Porque Jesus lá na cruz levou as minhas dores, as minhas enfermidades. Quando vier os seus filhos estiverem maus caminhos, você vai se lembrar que os meus filhos são abençoados, os filhos são a herança do Senhor. E o fruto do ventre o seu galardão. Você vai se lembrar que a Bíblia diz, salva-te a ti e toda a tua casa será salva. Amém? Agora eu pergunto, eu disse que estava entusiasmada, porque eu acho que isto é precioso. Eu acho que isto é precioso para si, irmão, para a sua vida. Para quê? Para que você possa ter ferramentas, que você não precise de esperar de quarta a domingo, e depois na quarta e no outro domingo para você ouvir a palavra de Deus. Você pode muito bem e deverá fazê-lo no seu dia a dia, alimentar o seu espírito. Alimentar o seu espírito. Eu disse alimentar o seu espírito. E se nós falarmos em alimento, vamos pensar agora na nossa carne. No mínimo, 3 refeições por dia nós comemos. Não é? Ou então, pronto, eu vou dar mais alguma folga. Mas pelo menos uma vez por dia todos nós comemos. A gente não passa sem comer. E nós esquecemos e negligenciamos a parte espiritual. E a palavra de Deus, você há de chegar lá, também vou dar alguns versículos, que a palavra de Deus é comparada a alimento. A palavra de Deus é comparada a um alimento, diz que é sustento, diz que é alimento, diz que é o pão da vida. E nós precisamos compreender que precisamos alimentar o nosso espírito. Porque se nós não alimentarmos o nosso espírito, eu garanto-lhe uma coisa, vai ficar um espírito raquítico, vai ser um cristão fraquinho,
que quando vem uma tribulação, a Bíblia diz que logo se escandaliza e por causa da tribulação, pernas para que te quer, vai embora. Precisamos alimentar o nosso espírito. E agora voltando àquilo que eu falei no início, que é confessar a palavra de Deus. Nós vamos abrir Hebreus 10, 23. Seja rápido, porque tenho alguns versículos para ler. Este que eu falei até agora foi apenas uma introdução. Hebreus 10, no versículo 23. E diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Você que tire nota, se você não conseguir abrir, olhe para mim, para que você possa compreender. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aqui está a dizer o quê? Que nós temos que ser firmes na nossa confissão, sabendo que aquele que prometeu, quem é que prometeu? Foi Deus que prometeu. E a Bíblia diz que Deus é fiel. Ele foi fiel para prometer e Ele continuará a ser fiel para cumprir, até que se torne realidade na sua vida. Por isso é que nós precisamos desta firmeza, desta endurance. Existe essa palavra em português? Endurance, que é resistência. A capacidade de fazer a mesma coisa, vezes sem conta, até ver o resultado acontecer. Sabe que esse é um fruto do Espírito? Longanimidade. A capacidade de resistir, a capacidade de perseverar. E eu vou dizer uma coisa. A fé verdadeira tem como característica a perseverança. Uma característica da fé que salva é a perseverança. E o que é esta palavra que o mundo nem sequer conhece? O que é perseverar? É continuar, é manter-se, é ficar ali, não importa aquilo que venha. Eu vou continuar a confessar a palavra de Deus com fé, esperando as coisas que não se veem, até que Deus, que é fiel, possa cumprir na minha vida. Amém? Volto umas páginas atrás, Hebreus 4. No versículo 14 diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, que é o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Ele está a repetir a mesma coisa, por outras palavras. Reter firme a nossa confissão. Retenhamos firmemente a nossa confissão. Porquê? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Em tempo oportuno. O que é este tempo oportuno? É o fim da fé. O tempo oportuno é aquela capacidade que eu falei de perseverar até que se veja materializado. É manter firme a confissão, porque Ele é fiel e em tempo oportuno Ele vai cumprir. E qual é o tempo oportuno? Eu não sei, Deus é que sabe. A Bíblia fala que Deus é que dá o crescimento à semente. O nosso trabalho é plantar a semente. É cuidar da semente, cuidar do nosso coração. Quem dá o crescimento é Deus, o tempo oportuno Ele saberá. E isto é fé. Confiar em Deus para que Ele decida o tempo oportuno de eu colher o resultado da minha confissão é fé, é confiança. É ou não é? Por quantas vezes nós chegamos a Deus desesperados e queremos ontem aquilo que nós precisamos? Mas Deus não funciona assim. A Bíblia fala que a prova da nossa fé, que é provada como o fogo, é para dar glória a Deus.
não é para nos fazer, não é para nos massacrar. Não é para ver até que ponto é que a gente resiste. Não. A prova da nossa fé resulta em muitas glórias a Deus. Porquê? Porque no mundo vai olhar, olha, aquele sim foi uma pessoa de fé. Porque ele, no meio da adversidade, ele continuou. No meio do problema, ele confessou. No meio da situação adversa, ele acreditou que Deus faria. Reter firme a nossa confissão. Então eu vou-vos dar uma citação de alguém, não sei quem foi que escreveu esta frase, mas eu achei uma frase interessante para ponto de partida para a nossa lição, que diz assim: a nossa vida move-se na direção dos nossos pensamentos mais fortes. Vou repetir. A nossa vida move-se na direção dos nossos pensamentos mais fortes. E porquê que isto é importante, irmão? Para nós temos que fazer este exercício. Quais são os pensamentos que me movem? O que é que me faz ter vontade de sair de manhã da cama? O que é que me move? Que pensamentos é que eu alimento a meu respeito? Que pensamentos é que eu alimento em relação à minha família? Que pensamentos é que eu alimento em relação ao meu casamento? Que pensamentos é que eu alimento em relação aos meus filhos? Que pensamentos é que eu alimento em relação à minha igreja? O que é que eu alimento, quais são os pensamentos em relação à minha vida financeira? Em relação ao meu trabalho? Porque aqueles pensamentos que forem mais fortes dentro de si, eu garanto uma coisa, que a sua vida vai se mover na direção desses pensamentos. Se você está a passar uma dificuldade, vou dar um exemplo, vem-me assim agora à cabeça. Se você está a passar uma dificuldade no casamento, e o seu pensamento é, não, a palavra de Deus é verdade. Não, a palavra de Deus para o meu casamento é que o meu casamento vai prosperar. O meu marido é o melhor marido do mundo, a minha esposa é a melhor esposa do mundo, e eu vou fazer a palavra de Deus. Aquilo que Deus uniu não separa o homem. Se esses forem os pensamentos em relação ao seu casamento, a sua vida e o seu casamento vai mover-se nessa direção. Mas se você, e nem isso que eu estou a falar ainda de falar, eu não estou a falar ainda de verbalizar os seus pensamentos, estou a falar só você pensar. Mas se você, ainda que não fale, mas no seu coração os seus pensamentos são, isto mais dia, menos dia, isto vai acabar. Se sabia, nem sequer me casava. Eu penso que isto vai acabar em divórcio. E eu garanto-lhe que mais cedo ou mais tarde, a sua vida, o seu casamento, vai se mover na direção dos seus pensamentos. Pode. Pois é. Você sabe uma coisa, mas é verdade. Você sabe que no mundo, há muita gente que é bem sucedida no mundo utilizando esta coisa do pensamento positivo. Porque sabe uma coisa? Há leis que foi Deus que criou e Deus é justo. Irmão, Deus é justo. A Bíblia diz que Ele faz com que o seu sol nasça sobre justos e sobre injustos, porque Ele é justo. O sol é dele. A parte mais fascinante desse versículo para mim é esse, que faz com que o seu sol, essa parte para mim, rebenta com tudo, drops the mic. Ele faz com que o seu sol nasça sobre justos e sobre injustos. E há muita gente no mundo a ser bem-sucedida, a alcançar sonhos de uma vida, porque põem em prática isto que eu estou a falar. Aquilo que eles alimentam nos seus pensamentos, deixa o coração. E se vem no coração, mais cedo ou mais tarde, vai sair da sua boca. Isso sai da sua boca, é uma semente lançada que mais cedo ou mais tarde vai produzir fruto. Oh irmão, nós somos aquilo que repetidamente falamos. Nós temos aquilo que repetidamente falamos que vamos ter. O mundo fala a lei da atração. A Bíblia fala que há a lei de semear para colher.
O mundo fala pensamento positivo. A Bíblia fala que temos que renovar a nossa mente. Agora você pode pegar nisso e pôr a funcionar como o mundo põe a funcionar, ou você pode virar-se à palavra de Deus e com as ferramentas que Deus nos dá, nós pormos a nossa vida a andar na direção daquilo que Deus tem para nós. E para que isto aconteça, porque a Bíblia fala que nós somos aquilo que nós falamos, da abundância do coração, diz fala a boca, a morte e a vida estão no poder da língua, aquilo que ama comerá do seu fruto. Isto é a lei da atração. Está a ver como é que você, se você tiver pequenos versículos na sua mente decorados, você, como uma pessoa do mundo, você pode logo criar um diálogo interessante. Imagine que você tem um amigo seu, geralmente os zen, os budistas e tudo isso, gostam muito deste tipo de teorias, que é a lei da atração. E alguém pode dizer assim, eu acredito na lei da atração. E você pode dizer, pois, porque até foi Deus que criou essa lei. Porque na Bíblia está a dizer que a morte e a vida estão no poder da tua língua. Está a ver? E logo você cala. Então, nós precisamos renovar a nossa mente. Porque se nós somos aquilo que nós repetidamente falamos, se a nossa vida move-se na direção dos nossos pensamentos mais fortes, então há uma urgência em nós renovarmos a nossa mente. Para quê? Para que aquilo que estava até agora, até o dia de hoje, até o dia que tiver a ouvir esta lição, aquilo que estava com pensamentos de mal, possa desviar os seus pensamentos para o bem e endireitar a rota da sua vida. Sabe que não é Deus que faz isso? É porque nós temos sempre a mania, ou culpamos a Deus ou culpamos o diabo. Ou pomos a responsabilidade em Deus, ou então a culpa no diabo. Mas a Bíblia diz em Josué, porque então farás prosperar o teu caminho. Não se aparta a tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que possas fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Está a ver? A responsabilidade não é de Deus. Deus não pode fazer nada. Somos nós que temos, lá está, com as ferramentas que Deus nos dá, mudar o rumo da nossa vida. Quem é que quer mudar o rumo da sua vida? Queres? Queres, Silvia? Susana? Queres? Irmã Georgínia? Irmã Conceição? Todos querem? Vocês aqui querem? Cláudio, queres mudar o rumo da tua vida? Carmen? E nós, pode estar alguém a pensar assim, porque eu estava a pensar. Ok, eu já mudei. Mas sabe que há sempre algo mais que nós podemos fazer. Há sempre uma área que nós podemos trabalhar mais. Há sempre uma área que nós temos que renovar a nossa mente, irmão. Porque ainda não chegamos lá. Ainda não há ninguém perfeito aqui, não há nenhum bom, senão Deus. Todos nós podemos melhorar e levar a nossa vida a bom porto, levar a nossa vida para a direção que Deus quer. Amém? E você pode apontar, não vamos abrir porque é um versículo que nós conhecemos, Romanos 12, no versículo 2, fala exatamente sobre isso. Mas transformáveis pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está a ver? Aqui diz tudo, se nós renovarmos a nossa mente pela palavra de Deus, porque lá está. Isto também, às vezes, nós precisamos de desmontar aquilo que estamos a dizer. Porque eu estou a falar renovar a nossa mente. E pode estar aqui alguém que não faça a mesma ideia daquilo que eu estou a falar. Alguém pode estar-me a ouvir, mas o que é isso renovar a mente? Como é que eu renovo a minha mente? O que é que isso significa? Da mesma maneira como o Nicodemos perguntou, mas nascer de novo, será que eu tenho que voltar a entrar na barriga da minha mãe? Porque ele não compreendia. Então eu vou explicar, renovar a mente é renovar os seus pensamentos, é tirar o velho e pôr o novo. Renovar significa isso, tirar aquilo que é velho e pôr o que é novo. Em 2 Coríntios 5,17, aquilo que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez de novo. Então nós precisamos, pela palavra de Deus, renovar a nossa mente. Pela palavra de Deus eu tiro os pensamentos antigos e pela palavra de Deus eu ponho na minha mente pensamentos novos. Jeremias 29. Eu é que sei
os pensamentos que tenho a vosso respeito, disse o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Para quê? Para vos dar o futuro que desejais. Está a ver? A nossa vida move-se na direção dos pensamentos mais fortes. Então, Deus quer nos dar o futuro que nós desejamos, mas tem que ser pelos pensamentos dEle. Porque os pensamentos dEle são de paz, não é de guerra. Os pensamentos dEle são de amor e não de separação, não de tristeza e miséria. Amém? Já me perdi, onde é que eu vou? Pode pôr aí Romanos 12, no versículo 2. Precisamos mudar os nossos pensamentos e substituí-los pelos pensamentos de Deus. E a pergunta é, mas como é que eu faço isso? Como é que eu mudo os meus pensamentos? Em primeiro lugar, 2 Coríntios 10, no versículo 5. Este é um versículo que eu também já sei há muito tempo. E faço muitas vezes esta oração. Precisamos mudar os nossos pensamentos e substituí-los pelos pensamentos de Deus. E a forma de fazer isto é, em primeiro lugar, temos que levar cativos os pensamentos destrutivos a nosso respeito. E diz assim, 2 Coríntios 10, podemos ler até a partir do versículo 3, diz assim: porque andando na carne, não militamos ou não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia, da nossa luta, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento. Onde é que está o conhecimento, irmão? Não, aqui é este conhecimento o que é? Contra o conhecimento de Deus. Está a falar a nossa mente. Este aqui está a falar, e depois continua assim, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levante cativo todo o entendimento. Era aqui que eu estava a chegar. Onde é que está o nosso entendimento? É a nossa mente. O nosso entendimento é na nossa mente, é os nossos pensamentos. E aqui está a dizer que nós temos que levar cativo. O que é levar cativo? O que é levar algo cativo? É você algemar e levar preso e pôr lá no fundo de uma cela. É ou não é? Sim ou não? Então, os pensamentos que vêm à nossa vida, que se levantam contra o conhecimento de Deus, através da sua palavra, nós temos que levá-los cativos à obediência de Cristo. O que é, traduzidas por miúdos, o que isto significa? Se eu estou a passar uma dificuldade, e eu vou dizer uma coisa, o diabo é perito em trazer pensamentos negativos à nossa vida. O diabo anda atrás da palavra de Deus, está no seu coração para roubar. Sabe uma coisa? Na realidade, a única coisa que o diabo quer é roubar a palavra de Deus dentro de si. Você pode pensar que o diabo está interessado em si, que o diabo está interessado em lhe trazer doença, que o diabo está interessado em que você sofra. Não, 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 não. A única coisa que o diabo está interessado em fazer é roubar a palavra de Deus já dentro de si ou impedir que a palavra de Deus fique dentro de si. Então, quando o diabo vem com pensamentos dele, fazer você pensar que você é um derrotado, você leva esse pensamento cativo à obediência de Cristo como? Não, Satanás. Eu não sou derrotado porque a Bíblia diz que em todas as coisas eu sou mais que vencedor. Não, não. Eu não sou um Zé Ninguém porque eu sou um filho amado, comprado por um bom preço. Você está a ver o trabalho que dá. Na próxima semana, eu não vou acabar a lição hoje, porque isto tem muita coisa para falar. Nesta lição eu só quero preparar você para que você saiba o que é isto de confessar a palavra. O trabalho que envolve nós termos a capacidade de fazer isto que a Bíblia fala, destruir os conselhos, toda a altivez
e levar cativo os pensamentos à obediência de Cristo, porque isto só consegue fazer se você tiver a palavra de Deus no seu coração. E você está a ver, como eu repito-me todas as semanas, a solução está em você ler a palavra de Deus. Ler a palavra de Deus. Quando alguém diz assim, eu esta semana não li muito. Ok. E passa uma semana, já estou há algum tempo sem ler a palavra de Deus. Eu sei que não é essa a vontade da pessoa. Eu sei que quando vocês estão aqui sentados, quando eu digo para você ler a palavra de Deus, eu tenho a certeza absoluta que vocês todos dizem dentro de vocês, eu tenho que começar a ler, amanhã eu vou ler. Quem é que pode dizer que é verdade? Levanta a mão. Tenho a certeza absoluta que você já fez essa decisão aí sentado, mais 500 vezes, eu vou começar a ler a palavra de Deus. É hoje. Hoje eu vou começar. Mas porque o diabo quer impedir, é por isso que você não está a conseguir. E é por isso que você precisa de chegar a Deus. Para quê? Alimentar o seu espírito para que as armas da nossa milícia não são carnais. Não é na sua força, irmão. Eu te digo uma coisa, não é na sua boa vontade que você vai conseguir lutar contra o diabo. Nem é só com boa vontade que você vai começar a pegar na Bíblia. Você tem que ter um profundo desejo de conhecer a Deus. Porque se você tiver profundo desejo de conhecer a Deus, eu garanto-lhe uma coisa, o diabo nem vai sequer... Isso é uma coisa que eu já venci. É que nem tem hipótese. Mas eu também vou ser sincera consigo. Eu sempre li a Bíblia. Eu sempre li a Bíblia. Sempre tive a Bíblia e sempre fui uma leitora da Bíblia. Mas tem talvez uns 5 anos que eu comecei realmente numa busca de Deus. E eu queria conhecer a Deus. Não por aquilo que um pastor disse, mas eu queria conhecer a Deus. E você acha que foi fácil? Olha, eu vou dizer uma coisa. Quando alguém começa a pegar na Bíblia pela primeira vez, já vou dizer para você saber como eu sei. A primeira coisa que você vai ter é sono. Vai começar a abrir a boca como se não houvesse amanhã. Alguém sabe que é verdade? E depois outra coisa que você vai fazer. Você vai... Mas o que é que eu vou ler? Isto tem tanta coisa aqui. O que é que eu vou ler? E então você vai andar assim, tipo... Vai abrir o Senhor Calhas... E você vai encontrar, e Judas foi e matou-se. Não. Isto não é... E tu vai e faz o mesmo. Hã? Não é este versículo que Deus tem para mim. E o que tens a fazer, fala depressa. Irmão, é engraçado, mas eu sei que esta é a realidade, porque todos nós, lá está, eu estou a dizer isto, irmão, não é com nenhum tipo de julgamento, é porque eu já passei por aí, irmão. Eu já passei por aí, eu já peguei na Bíblia e não saber, sem saber onde pegar, sem saber o que fazer, sem saber o que é que eu vou fazer com isto que eu acabei de ler. Isso é outra coisa. Ok, o que é que eu vou fazer com isto? Está bem, eu li a Bíblia, pronto. Já fiz o que o pastor disse. E agora o que é que eu faço com isto? Irmão, sabe uma coisa? Para ler a Bíblia, a primeira coisa que você tem que fazer é depender do Espírito Santo. Depender do Espírito Santo, irmão, porque é Ele que revela. É Ele que revela, irmão. É Ele que revela a palavra de Deus. Não há outra forma. E você sabe uma coisa? E vai haver coisas que Ele vai revelar a si e você vai querer explicar a alguém e não vai conseguir. Mas para si vai fazer todo o sentido, porque é consigo que Ele está a falar. É para si que Ele tem essa mensagem. E por isso é que eu, lá está, e vocês não me vão deixar mentir. Por isso é que eu dou dicas. Você não sabe o que vai ler? Olha, leia o Evangelho de João. Por que eu estou a mandar para o Evangelho de João e não, por exemplo, para Lucas, ou para Mateus, ou para Marcos? Porquê? É porque em João, Jesus dá-se a conhecer como Deus. Irmão, o Evangelho de João é meloso, é apaixonante. Você vê Jesus ali. Você quase consegue sentir o cheiro dele. Se você estiver a ler João, você quase que vai... Eu já fui transportada para momentos em que Jesus estava só com os discípulos. Eu já fui transportada para aquele momento em que João encostou a cabeça ao peito de Jesus. E eu estava a ver aquela coisa e eu até senti ciúme. Você está a compreender? Porque se você buscar a Deus para conhecer quem Ele é, você vai encontrar. E
E digo João porquê? Porque é um evangelho tão lindo, é maravilhoso. Tem tantas passagens que em todo o mundo toda a gente repete. Mas é Jesus a falar. É aí que ele diz, olha, Deus a dizer, eu amei o mundo de tal maneira que eu dei Jesus. Outro livro que eu gosto muito de ler, porque eu acho que é um livro de uma leitura tão fácil. 1 de João. Vocês têm ouvido falar sobre isto ou não? Isto para quê? Para que você não vá para casa e depois lá está, são livros que têm uma leitura cativante. É claro que se você vai para casa e vai ler Levítico, se você vai ler Levítico, é claro que você vai ficar confuso. Se você vai começar a ler todas as leis e que não pode cortar o cabelo de forma arredondada, uau! Não tem nada a ver, irmão. Você está a compreender? Por isso é que você quer ler a palavra de Deus, comece por os evangelhos, comece por 1 de João. Leia Tiago, que é um livro tão simples, que dá conselhos tão práticos do que fazer. Cuidado com a língua, cuidado com o que tu falas. Se tem falta de sabedoria, peça a Deus. São conselhos práticos que toda a gente compreende. Para quê? Para que você possa vencer a sua carne e vencer o diabo e você possa alimentar a sua carne. Não fique à espera do momento ideal. Porque não vai existir. Claro, não fique à espera do momento ideal. Não fique à espera. Você que comece. Comece a ler com desejo. E você, antes de começar, e você que fala com Deus, Senhor, eu quero te conhecer. Ajuda-me. É difícil para mim, eu quero te conhecer, mas eu quero ler a tua palavra, ajuda-me. E eu garanto, se você fizer essa oração com fé, com verdadeira vontade, Deus vai ajudar. E é o Espírito Santo que vai revelar. Amém? Então precisamos renovar os nossos pensamentos, levando todos os pensamentos negativos ao nosso respeito, cativos. E a segunda forma, nós temos que pensar nas coisas espirituais. Irmão, você pode pensar que é mentira. Também não me importo, porque também não o faço para si. Mas eu estou constantemente a pensar na palavra de Deus. Acredito. Irmão, eu estou constantemente a pensar na palavra de Deus. Eu estou a fazer o meu trabalho, eu recebo um telefonema, mas lá no back of my mind, lá no na minha cabeça, está um versículo. Estou a preparar, irmão, você sabe, eu prego todos os dias. Eu ontem à noite nem conseguia dormir, e eu estava assim, Senhor, eu estava a pregar, não sei para quem. Eu disse, Senhor, por favor, é tão bonito que Ele deixava-me a revelar, Senhor, por favor, faz-me lembrar disto para dizer ao teu povo. E sabe o que a Bíblia diz para nós pensarmos assim? A Bíblia diz para nós pensarmos nas coisas que são de cima, para nós pensarmos nas coisas que são espirituais, para nós pensarmos nas coisas que são da vida. Quer ver? Filipenses 4:8. Vamos ler 3 versículos nisto. Filipenses, em primeiro lugar, 4:8. É na página da frente. Vá primeiro a Colossenses 3. Vai fazer mais sentido assim. Colossenses 3. É só uma página à frente de onde nós estávamos, irmão. Então diz assim no versículo 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. No versículo 2, vamos ler todos bem alto, sim? Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Oh my God. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. É preciso alguma explicação? O que são as coisas que são de cima? Raiva, será isso? É alimentar ódio, é alimentar discussão. Totalmente o oposto, irmão. As coisas que são de cima são as coisas boas que Deus tem. Amém? Aí vai 2 páginas atrás, em Filipenses agora, no capítulo 4, no versículo 8, diz assim: Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro,
tudo que é amável e tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso a nossa vida move-se na direção dos nossos pensamentos mais fortes. Então, se tudo que for honesto, tudo que for puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor existe, se for isso que ocupa a minha mente, se for isso que eu penso, em que direção é que a minha vida vai se mover? Em direção do que é bom, do que é puro, do que é honesto, do que é amável. Vira a página, Filipenses 3. No versículo 18, no 17, diz assim: sede também meus imitadores, irmãos, e tendo cuidado, segundo o exemplo que tendes em vós, pelos que assim andam, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam em quê? Você está a ver uma pessoa que só pensa nas coisas terrenas, está a dizer que o fim é a perdição, o Deus deles não é o nosso Deus, é o ventre, é o seu belo prazer, é o eu. Ele está a falar, o ventre está a olhar para o seu próprio umbigo. Não é? O mundo não fala nisso, aquele só olha para o seu próprio umbigo. Fala ou não fala? Nós pensamos que o mundo é muito inteligente por inventar estes provérbios. Mas a palavra de Deus inventou tudo, irmão. A expressão, aquele só olha para o seu próprio umbigo, está aqui a falar, o Deus deles é o ventre. Eu é que interesso. E eu vou dizer uma coisa, irmão. Nós vivemos numa sociedade onde o que interessa sou eu. A pastora Célia te disse uma coisa numa pregação que ela falou, e é verdade. Quando nós vemos uma foto de grupo, quem é a primeira pessoa que nós procuramos? Onde é que eu estou? Como é que fiquei? Esse é o reflexo, irmão, da sociedade em que nós estamos a viver. É eu. Mas a Bíblia diz que uma pessoa que vive assim é o resultado daquele que só pensa nas coisas que são terrenas. Como dizia o apóstolo Tiago, meus irmãos, não convém que se faça assim. Não convém. Eu queria que você escrevesse. Não sei se você é muito apologista de escrever na Bíblia ou não, mas eu queria que você escrevesse. A minha vida move-se na direção dos meus pensamentos mais fortes. Para você não esquecer. E claro, associe estes versículos para você ter base bíblica. Então, se queremos mudar a nossa vida, se queremos mudar o nosso casamento, se queremos mudar a nossa situação atual, temos que mudar as palavras que falamos. E aqui começa o trabalho. Temos que mudar as palavras que falamos. Provérbios 18, 21. Não vamos abrir, mas pode apontar aí. E ponha, eu tenho que mudar as palavras que eu falo. 18, 21 de Provérbios diz, a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Se você ainda está aí em Filipenses, vá umas páginas à frente para Tiago. Tiago 3. Também é um livro muito prático. É um livro que diz exatamente aquilo que você tem que fazer. Tens falta de sabedoria? Pede a Deus. É fácil, um livro fácil para nós compreendermos. Leia também. Então, Tiago 3, no versículo 1, diz assim, meus irmãos, muitos de vós não queirás ser mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, os navios, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quiser a vontade daquele que as governa. Assim também a língua, diga a língua, faz assim. A
língua é um pequeno membro. É ou não é? Há quem tenha uma língua comprida, mas ainda assim é um pequeno membro. E gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Você sabe que um incêndio gigantesco começa apenas com uma chama? É ou não é? Você não começa um incêndio com labaredas enormes. Você começa um incêndio, um fósforo. E a Bíblia fala que a nossa língua é assim como um incêndio, como um início do incêndio. De tão pequena que é, faz tantos estragos. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada por quem? A língua, quando não está domada, quando não está debaixo da vontade de Deus, ela é inflamada pelo inferno. E basta você ter a curiosidade de se sentar num café e estar a ouvir as conversas das pessoas ao lado. Basta você prestar atenção ao que os seus colegas falam. Eu hoje estava sempre a chamar a atenção ao meu colega, mas porquê tu alimentas esses pensamentos? Mas porquê tu queres ser maldoso? Mas porquê tu desejas isso para a pessoa? Mas porquê? Mas porquê? Mas porquê? Porque se a boca das pessoas que não têm Jesus a língua deles é inflamada pelo diabo, pelo inferno. Então, se nós queremos mudar o rumo da nossa vida, uns mais do que outros, certo? Glória a Deus que uns já estão mais santificados que outros. Glória a Deus por isso. Mas a Bíblia está aqui a dizer que não há nenhum varão perfeito. Significa que todos temos margem para melhorar. Temos que mudar. Temos que substituir o que falamos, ou pensamos a nosso respeito, por aquilo que Deus fala e pensa a nosso respeito. Ponto. Pergunta. O que é que Deus pensa a meu respeito? Ahá! Como é que você vai saber? Tem que conhecer. Nós sabemos que de uma forma geral, em Jeremias 29:11, você pode pôr, os pensamentos que ele tem são pensamentos de paz. Ok, mas agora eu estou a passar uma situação onde o que preciso não é paz, e preciso é de cura. O que é que Deus pensa em relação a isso? Ok, mas eu preciso de paz, eu preciso de cura, eu preciso de uma resolução para a minha vida financeira. O que é que Deus pensa em relação a isso? Só saber que Deus pensa pensamentos de paz é bom, é ótimo, mas não é suficiente. Há que haver um trabalho. E irmão, eu vou dizer uma coisa, é um trabalho que nunca acaba. Irmão, nunca acaba. Eu fiquei maravilhada com uma coisa. Eu pedi ajuda à pastora Célia, para aquilo que já falei. E ela disse, Cristina, tens de pôr a senhora a confessar a palavra de Deus. E ela mandou-me umas folhas, irmão. Você pode ver, já são do tempo da Conchinchina. Já disse esta palavra 2 vezes, não sei porquê. Mas olha, está aqui. Terça-feira. Irmão, eu fiquei parva com isto. Terça-feira, ele diz assim, o Senhor é meu escudo e a minha segurança está nele. Por isso, eu ando no meu caminho com segurança, o meu pé não tropeçará. Quando me deito, eu não tenho medo, porque o Senhor é a minha segurança. Ele guardará o meu pé de ser preso. Provérbios 3, 23 a 26, Salmo 91, 4. Eu estou cheio de toda a plenitude de Deus, porque maior é Ele que está em mim do que aquilo que está no mundo. Deus está a operar em mim, tanto o desejar como o fazer, segundo a sua vontade. Deus está a operar na minha vida. Confessar a palavra de Deus, irmão. Conhecer a palavra de Deus. E eu terei cópias. Tem para segunda, para terça, para quarta, para quinta, para sexta, para sábado. Confissões. Eu sou o corpo de Cristo. Satanás não tem mais poder sobre mim, porque eu venço o bem com o mal. Eu sou de Deus, eu já venci Satanás. Está a confessar a palavra de Deus. E nós precisamos de voltar a ter o bom hábito de confessar a palavra de Deus. Os meus filhos são discípulos do Senhor e a paz deles é abundante. Eles não se desviam nem para a direita nem para a esquerda. E eu tenho isto aqui, e a minha vontade é o quê? É que você possa ter estas folhas também. Para que você, lá está, tu a facilitar o trabalho. Porque eu sei, irmão, que é difícil nós
pegarmos na Bíblia e reunirmos tudo isto no início. Eu não vou dizer que não preciso destas folhas, mas eu já sei a palavra de Deus, eu já sei procurar. Mas para aqueles que não têm, que não sabem, isto é uma boa ajuda. Se você quiser, depois digo. Temos que mudar aquilo que falamos, mudar os pensamentos a nosso respeito. Nem sempre é fácil, mas temos a confiança, como eu li no início, que fiel é o que prometeu, porque Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Vamos manter firme. Amém? Eu fico por aqui. Para a semana continuamos. Que Deus vos abençoe.